Estamos começando mais um estudo da série, da série de Daniel, das profecias de Daniel. E o interessante é que a partir do capítulo 7 agora, começa agora as profecias. Então do capítulo 1 até o 6 só foi livro histórico, só histórias. Teve alguns sonhos, algumas revelações que foram feitas, mas agora a partir do 7 entra profecias, que vai falar sobre, vai voltar lá nos outros livros, nos sonhos de Nabucodonosor e nos sonhos de Daniel, e a gente vai seguir para frente agora, tá bom? Vai ter várias lições das histórias do mundo, né, que na Bíblia já estava descrito, né? E o tema de Daniel, nós intitulamos sobre 4 grandes animais. Agora, e esses animais, eles ocupam o cenário desse capítulo e falam a respeito de poderes antagônicos a Deus e seu povo. Mas a Bíblia termina com um final feliz. Então vamos voltar nossos olhos a esse capítulo, capítulo 7. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí para nós podermos orar a Deus. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado porque o Senhor conhece nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, conhece tudo. O Senhor conhece a vida desse amigo, dessa amiga que está fazendo o estudo junto comigo. Eu peço que o Senhor venha estar conosco, ilumine a nossa mente, nos ajude a entender, compreender e tomar uma decisão certeira ao lado do Senhor. Eu agradeço ao Senhor e lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, fantástico, né? Que nem eu falei para vocês. Então, voltando a uma sessão histórica, né? Daniel 1, nós falamos sobre a história do cativeiro. Em Daniel 2, o sonho com a estátua, né? Daniel 3, a fornalha ardente. Daniel 4, a loucura do rei. 5, a queda de Babilônia. E no 6 foi Daniel na cova dos leões, né? E Daniel viu a passagem da cabeça de ouro para peito e braços de prata. Ele viu isso. E Daniel foi lançado na cova dos leões no capítulo 6. Assim terminamos a parte histórica de Daniel. A partir de hoje, de Daniel 7 a 12, nós vamos entrar então na parte profética do livro de Daniel. E olha só o que diz o primeiro verso de Daniel, Daniel 7, versículo 1. Olha só o que diz lá. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, Deus, inspirando Daniel a escrever esse livro, vai pontuando acontecimentos que nos permitem caminhar na história. E o livro de Daniel, como Apocalipse, é um livro que avança e volta no tempo. Nós terminamos o capítulo 5 falando da queda de Babilônia e da morte de Beltesazar. Mas quando chegamos em Daniel 7, estamos no primeiro ano de Beltesazar. Então o que você descobre? O livro de Daniel não estão os capítulos numa ordem cronológica. Assim como também o Apocalipse. Eles não estão em ordem cronológica. Mas eles funcionam como um flashback, certo? Ele vai e volta. Eles avançam na história, depois eles voltam no tempo. E eles avançam mais um pouco na história e eles voltam no tempo do profeta. E assim vai se construindo a profecia. E aqui estamos no primeiro ano de Beltesazar. Isso quer dizer que Babilônia não havia caído ainda. Daniel não havia sido levado para a cova dos leões. Mas foi nesse primeiro ano que chega ao trono do neto de Nabucodonosor. Que Daniel agora vai ter o segundo sonho profético. E no primeiro ano dele, Daniel teve um sonho. Agora não foi o rei quem sonhou. E no capítulo 2 foi o rei, e no capítulo 4 também foi o rei Nabucodonosor. Agora o capítulo 5 foi Deus que escreveu na parede. Mas no capítulo 7, nesse que nós estamos estudando, é Daniel que tem o sonho. Então isso aqui é um sonho do profeta. Então nós temos que entender que a queda de Babilônia está no futuro. Babilônia está no poder ainda. Beltesazar está no poder. E o que acontece então nesse sonho? Vamos então avançar o nosso estudo, né?
Daniel 7, versículo 2. Olha o versículo 2, o que diz? Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Esse grande mar tem sido identificado por muitos como o mar Mediterrâneo. E os ventos dos céus. Você se lembra que os ventos ventos na profecia? Os ventos são guerras, rumores e guerras. Ou seja, os ventos agitam um mar. Mas o que é mar na profecia? De acordo com Apocalipse 17, versículo 15, são povos, multidões, nações e línguas, né? Então, o sonho de Daniel envolve guerras entre os povos. Ou seja, os povos pelejando. E você se lembra que na estátua um poder sucederia ao outro? E é claro que isso não aconteceria senão através da guerra. Nenhum rei passaria o seu cetro para o outro. Isso foi tomado à custa de muito sangue derramado. Então Daniel tem mais uma vez uma visão, e é visão bélica, de guerra, né? Os ventos agitam o grande mar. O que mais viu Daniel nesse sonho? Versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quão impressionante deve ter sido esse sonho para Daniel, né? Na época dele lá. Para os nossos dias, agora a gente tem digital, tem tudo isso, né? A gente cria no IA. Mas na época dele não tinha nada disso. Foi impressionante para ele. Né? E ele viu então 4 grandes animais. E ele vai descrever esses animais. Ele vai dizer que ele viu um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um outro animal que ele não encontra classificação na zoologia, mas ele vai chamar de terrível e espantoso. E 3 ele encontrou na zoologia: o leão, o urso e o leopardo. Agora o 4º não se parece com nada que ele conhecia, mas ele disse apenas que era terrível e espantoso. Então olha agora para o primeiro animal no verso 4. Diz assim: era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-me arrancadas as asas, e fui levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E o que significa esse simbolismo? Bom, nós temos que aprender um princípio de interpretação bíblica hoje. Quando se estudar a profecia é uma revelação que se amplia. A cada nova profecia, Deus vai dando detalhes, vai ampliando a revelação profética. A primeira coisa que a gente nota nesse sonho é que existem 4 animais. E no capítulo 2 haviam 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Nós vamos descobrir que esses 4 animais, eles representam os mesmos impérios do capítulo 2. Então, o leão alado significa Babilônia, representada pela cabeça de ouro. O urso com 3 costelas na boca representa a Medo-Pérsia, né? representando na estátua pelo peito e braços de prata. O leopardo, a Grécia. O quadril de bronze, que é o quadril de bronze. E o animal terrível e espantoso são as pernas de ferro, que representa Roma. Então os 4 animais estão em paralelo com os 4 metais. Como a profecia é uma revelação que se amplia, estou repetindo novamente, mais detalhes serão fornecidos a respeito desses impérios. E no primeiro animal que nós sabemos que a Babilônia, as asas foram arrancadas, e ele foi depois posto em pé como homem. E o que significa as asas serem arrancadas? Significa que o poder foi tirado por um tempo, e depois ele foi posto em pé como um homem. Você está lembrado que nós estudamos aqui no capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor? E por 7 anos pastou como um animal, mas depois foi posto em pé como um homem? E o versículo 4 diz claramente que ele foi dado a mente de homem, ou seja, ele voltou o raciocínio. Então aqui nós temos mais um detalhe de Babilônia e da loucura de Nabucodonosor. Quando vamos para o próximo verso 5, né, do capítulo 7 de Daniel, lá diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso,
o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Por que é que esse urso se levantou de um lado primeiro? É porque quando a Medo-Pérsia conquista a Babilônia, quem vai primeiro para o trono não é Ciro, é o grande homem da profecia. É Dário. É Dário que se assenta no trono. E Dário é o que enfrenta o drama de Daniel ser levado para a cova dos leões. Mas quando passa essa experiência, aí vem Ciro, que é o grande nome da profecia. Então esse urso levantou-se de um lado primeiro, significando que antes de chegar Ciro haveria Dário. Aqui diz também que ele trazia 3 costelas na boca. O que representa essas costelas? Você já parou para pensar? Já estudou sobre isso? Então agora você vai aprender. Elas representam as principais conquistas da Medo-Pérsia para chegar ao poder mundial. E qual foram essas conquistas, né? A Medo-Pérsia conquistou em 547 a Lídia, em Babilônia, em 539, né? E que nós vimos em Daniel 5 a queda da Babilônia. E em 526 foi o Egito. Então primeiro foi a Lídia, depois a Babilônia em 539 e depois em 526 foi o Egito. Essas eram as 3 grandes potências que precisavam ser vencidas para que a Medo-Pérsia estabelecesse o seu reino em todo o planeta. Então, as 3 costelas é uma alusão às 3 principais conquistas da Medo-Pérsia. Agora chegamos ao leopardo, né? Daniel 7, versículo 6. Está escrito assim: depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e nas suas costas tinham também estes animais 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Bom, esse leopardo, se ele está em paralelo com o bronze, o quadril de bronze, ele representa quem? A Grécia. Agora, por que esse leopardo tem 4 asas? Na cadeia dos animais, o leopardo já é o mais veloz. Agora, um leopardo com 4 asas significa que ele seria muito mais veloz. E isso é uma clara referência à velocidade com que a Grécia conquistou o mundo. E quando chega Alexandre, né? Que aí o calendário muda as conversas, né? Porque Alexandre ganha tudo, né? Em 336 a.C. morre seu pai. Pai de quem? De Alexandre. E ele é colocado então como rei da Grécia, ou do Império Greco-Macedônio. E ele chega ao trono em 336, 2 anos depois. Ele vence a batalha de Grânico em 333, e a batalha de Ixo, né? Em 331, ele vence a batalha de Gaugamela, né? Em 331, ele funda Alexandria. Em 323, ele torna a capital Babilônia. E em 323, ele morre aos 33 anos. Ou seja, no espaço de 13 anos, Alexandre conquistou o mundo e depois morre. Numa velocidade extraordinária. Ele venceu todos os povos. E depois que ele domina tudo, ele morre ainda jovem, 33 anos de idade. Agora, o que representa essas 4 cabeças desse leopardo? É que quando morre Alexandre, começam as batalhas entre os seus generais. E finalmente o Império Greco-Macedônio vai ser dividido em 4 partes pelos principais generais. Quais são eles? Ptolomeu, Cassandro, Antígono e Seleuco. E desses 4 generais, 2 vão permanecer na história. E você vai ter a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucida, né? Quando chegarmos em Daniel 11, nós vamos voltar a esses 2 generais. Dos 4 generais, 2 fizeram dinastia. Mas as 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre, que vão dividir o império após a sua morte. Como resultado da divisão, o império se enfraqueceu
e isso abre uma porta para a chegada de Roma. As pernas de ferro da estátua do capítulo 2 e o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7. Em 168 a.C. a 476 a.C. Agora olha Daniel 7, versículo 7, o que diz lá? Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés. O que ele sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha o quê? 10 chifres. Não existe nenhum animal na zoologia com 10 chifres. Aqui aparece um. Esse quarto animal representa Roma. E os 10 chifres desse quarto animal representam as subdivisões de Roma, após a queda do Império. Aí estão. De acordo com Isaac Newton, ele faz uma lista do que seriam esses 10 chifres. E os historiadores modernos também representam uma lista com pouca divergência. Então veja que lá no século XVIII, Isaac Newton já falava que esses 10 chifres representavam as 10 tribos bárbaras que minaram a autoridade de Roma a partir do quarto século. Então o profeta agora se interessa pelos chifres e por um chifre pequeno. Olha o que diz Daniel 7, versículo 8. Lá diz assim: estando eu a considerar o chifre, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. E entre os 10 chifres vai subir um 11º, um chifre pequenininho. Quem é esse chifre pequeno? E como nós podemos identificá-lo na história? E aqui nós chegamos a um passo a mais na profecia. Os 10 chifres do quarto animal estão em paralelo com os 10 artelhos dos pés da estátua. Os 10 dedos. E é isso que quer dizer que nesse momento nós chegamos em Roma dividida. É isso que quer dizer. Os 10 tribos bárbaras destruíram Roma, tomaram o poder de Rômulo, né? E aí o que aconteceu? As 10 tribos bárbaras dominaram. É isso que quer dizer nesse momento que chegamos em Roma dividida. Cai Roma, as 10 tribos bárbaras. Estamos já no 4º século da história. Agora surge um poder, um chifre pequeno. Porque chifre em profecia quer dizer o quê? Reino, poder. E então Daniel se interessa em saber quem é esse chifre. Versículo 19 diz o seguinte: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então Daniel quis saber quem é esse chifre pequeno. E um anjo veio para atendê-lo. Sim, um anjo vai explicar para Daniel. Daniel, você está curioso sobre o quarto animal? Sobre o chifre pequeno? Então eu vou te explicar. Versículo 23, leia para nós aí. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Por que o quarto animal é diferente dos 3 anteriores? Porque o quarto animal na zoologia foi classificada porque Roma foi um poder diferente. Ela não foi classificada porque Roma foi um poder diferente. Mas qual foi a diferença? É porque você tem Roma em 2 fases. Primeiro nós temos Roma imperial, que são as pernas, Roma pagã. Depois Roma papal, Roma religiosa. Você tem um poder que uniu a igreja ao Estado. Dentro dos outros impérios ele fez isso. Nem todos os outros impérios fez isso, né? Mas Roma fez. E o anjo continua explicando, Daniel 7, 25 e 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis.
E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Dos 10 chifres, 3 seriam abatidos pelo chifre pequeno. Então veja quantas características o livro de Daniel começa a nos dar a respeito do chifre pequeno. E eu listei aqui pelo menos 13 características do chifre pequeno. Então, daquelas 10 tribos que estavam lá, 3 esse chifre ia destruir. Então, Daniel 7, versículo 8, ele sobe entre os 10 chifres do quarto animal. Em Daniel, ainda continuando, né? Em 7, 8, ele arranca 3 dos 10 chifres. Havia olhos como de homem, uma boca que dava com insolência, falava com insolência. Isso tudo no Daniel 7, versículo 8. Agora, no versículo 11, o que acontece? O quarto animal é morto. Aí no versículo 20, parecia mais robusto que os outros animais. No versículo 21, fazia guerra contra os santos do Altíssimo. No versículo 24, diferente dos 10 chifres. Versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos eles serão entregues por 3 tempos e meio. Aí no versículo 26, um tribunal tirará o seu domínio e o destruirá. Então agora o anjo começa a explicar para Daniel um cenário que vai ser montado até os dias da volta de Cristo. E quando você começa a comparar o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta que sai do mar de Apocalipse 13, você percebe que se trata do mesmo poder. Em Daniel 7, versículo 8, com Apocalipse 13, versículo 18. Olhos como de homem. E no Apocalipse fala número de homem. E Daniel fala boca com insolência. E Apocalipse 13, 5 fala boca com blasfêmia. Então tem uma comparação. Né? Versículo 21, fazia guerra aos santos. Aí no versículo 7, pelejava contra os santos. Né? E no versículo 11, né? Esqueci de ler o versículo 11. Versículo 11 fala que ele foi entregue para ser queimado. E no Apocalipse 13, versículo 3, fala que foi golpeado de morte. Aí no versículo 21, fazia guerra aos santos. E Apocalipse 13, 7 fala, pelejava contra os santos. No Daniel 7, 25, fala o seguinte, que ele proferia palavras contra o Altíssimo. E no Apocalipse 13, versículo 6, falava blasfêmia contra Deus. Ainda continuando em Daniel 7, 25, mudaria os tempos e a lei. Em Apocalipse fala que, no versículo 6 ainda, defamação do tabernáculo, ele fazia defamação do tabernáculo. E agiria de 3 a 3 tempos e meio. E no Apocalipse fala que ele agiria por 42 meses, que é o mesmo tempo. Olha só que interessante, né? Então o chifre pequeno de Daniel 7 é a besta que sai do mar de Apocalipse 13. Eles tratam no mesmo poder. E que poder é esse? Vamos voltar para o século XVI, para a gente entender melhor. Martinho Lutero disse que era o papado, Martinho Lutero. Então veja, nós estamos falando de um tempo onde não havia ainda igreja protestante. Você tem apenas um monge agostiniano se virando contra o sistema e ele declarou que esse poder é o papado. Quando chegamos no século XVIII, Isaac Newton, no seu livro Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, publicado em 1733, ele diz na página 54 que o chifre pequeno é o bispo de Roma. E veja, estamos falando de 1733. Então, os pesquisadores das profecias já identificavam esse chifre pequeno como sendo o bispo de Roma. Agora, tem razão de ser essa afirmação? Eu não vou ter tempo para olhar as 13 características, não dá tempo. Mas vamos passar pelo menos, na verdade dá tempo, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então vamos passar 4 delas só, tá bom? Vamos ver essas 4 características, se elas se enquadram no papado. Primeira característica, Daniel 7, versículo 8.
Está escrito assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quando a gente vai para a história, você descobre que das 10 tribos bárbaras, as 3 foram extintas pelo papado. Que eu falei para vocês agora. Então, o bispo de Roma, com seus exércitos aliados, pelejou contra os suevos, os vândalos e os ostrogodos. E todas essas 3 tribos eram arianas. E o que era uma tribo ariana? Seguia um Árion, um herege do segundo século. E não aceitavam a autoridade do papado ou do bispo de Roma até então. E para que o bispo de Roma tivesse poder e autoridade em todo o território, essas tribos tinham que ser expulsas, extintas. E uma por uma elas foram sendo expulsas. Até os ostrogodos, que foram expulsos por último. Segunda característica agora. Daniel 7, versículo 8. Diz também que esse chifre pequeno possuía uma boca que falava com insolência. Quando você vai para Apocalipse 13, a besta que sai do mar, e estamos dizendo que se trata do mesmo poder, e é dito que ela também tem uma boca que profere arrogância e blasfêmia. Agora, quais são as blasfêmias, né? Blasfêmia do papado? Nós temos que ir para o Novo Testamento e perguntar na Bíblia o que é blasfêmia. E em Marcos 2, versículo 5, está escrito assim. 2, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Aí eu pergunto para você, e esses homens e escribas estavam certos na afirmação deles? Estavam. Só Deus pode perdoar pecado. Quem é que pode perdoar pecado? Só Deus. E quem pretende perdoar pecado não sendo Deus, comete o quê? Uma blasfêmia. Agora Cristo blasfemou? Não. Por quê? Ele é Deus. Mas eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. Como é que isso se cumpre no papado? Na doutrina da confissão auricular. O que é essa doutrina? É a pretensão do sacerdote de perdoar pecados. E é isso que ensina os documentos da igreja no Cânon Católico do Concílio de Trento, página 440 a 870. Lá diz assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente são perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Em que momento? Quando ele confessa para o sacerdote, e o sacerdote é o sacerdote que tem o poder de perdoar o pecado. Isso é a doutrina da confissão auricular. No Vaticano, na Basílica de São Pedro, mais ou menos umas 3 para as 4 da tarde, quando um sinal é dado, e ali se abre 8 confessionários, e em cada um deles há sacerdote. E filas são feitas para que as pessoas entrem ali no confessionário, para confessar seus pecados. Então, ensinando isso, e muitos estão crendo de que você, para ter o perdão dos pecados, você precisa ir até o sacerdote. Mas isso, meus amigos, é uma blasfêmia. Porque não há outro nome abaixo do céu que tenha o poder de perdoar pecados, senão Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. Não existe base alguma na Bíblia para alguém confessar seu pecado a outro homem na busca de perdão. Mas tem uma outra coisa que é blasfêmia na Bíblia. João 10, versículo 30. Jesus declarou assim: Eu e o Pai somos um. O que significa isso? Eu sou igual ao Pai. Aí olha o que está marcado no final do verso.
não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Cristo foi acusado de blasfemar quando se declarou igual ao Pai, se declarou Deus. Não é isso que faz o Papa? Olha o que disse o Papa Leão XIII. Está escrito no Dicionário Eclesiásticos, no artigo Papa P.F. Lúcius Ferrari, tá? Nós, os Papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso, Papa Leão XIII. O Papa é de tão grande dignidade, exaltado, que ele é não mero homem, mas como que se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar, interpretar as leis divinas. Ele pode até modificar o que quer que seja que Deus, o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. E o que faz esse documento? Ele coloca o Papa o quê? Como Deus. Ele pode mudar a lei, interpretar a lei. O que quer que Deus faça, o vigário pode fazer. Amigos, isso é uma blasfêmia. Terceira característica, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Quando você vai para o livro de Apocalipse 13, versículo 5, lá fala que a besta que sai do mar agiria por 42 meses, que dá a mesma quantidade. São 3 semanas e meia, 42 meses. E se você vai para Apocalipse 12, versículo 6, lá diz que a mulher fugiria para o deserto da perseguição desse poder da besta, que sai do mar por 1260 dias, que é a mesma coisa, 42 meses. Então a Bíblia tem, na Bíblia, 3 tempos e meio é igual ao quê? A 42 meses. E 42 meses é igual ao quê? A 1260 dias. Então são 3 formas de falar do mesmo período profético. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, ou 1260 dias. São 3 formas de falar de uma coisa, 1260 anos da supremacia papal. Nesse período, os santos seriam perseguidos. E em 533, você tem um decreto de Justiniano. E em 538, você tem a expulsão dos ostrogodos de Roma. Então, 538, decreto Justiniano, 1260 anos. Aí, em 1798, prisão do Papa. Aqui nós temos o início do cálculo profético, em 538 até 1798. Isso nos leva viajando 1260 anos na história, até 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então você pode datar, fixar na história claramente os eventos. Durante esses 12 séculos, o Papa fez o que bem quis. Especialmente no 11º século, né? No 12º século, no 11º e no 12º século, quando o Papa chegou ao seu apogeu, no seu auge, estabelecendo ali o principal sistema de perseguição. Como é que nós chamamos ele? Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição. O que levou à morte milhares e milhares de pessoas sinceras, pessoas devotas a Deus, que queriam Deus, morreram por causa dessa Santa Inquisição. Os 1260 anos de perseguição na Europa, existem em alguns lugares históricos palcos dessa perseguição. Constância, na Alemanha, próximo ao lago de Constança, o local de João Rus e Jerônimo de Praga, foram queimados vivos.
Existe lá hoje uma grande pedra marcando o exato local do martírio por ordem do Concílio de Constança. Na Inglaterra tem um cemitério onde estava sepultado o pastor John Wycliffe. E o ódio do papado contra esse também foi tão grande que depois de décadas dele morto, um concílio da Igreja Católica Romana mandou desenterrar os ossos para serem queimados. E eles foram lá nesse cemitério, desenterraram os ossos para queimá-lo. E um historiador diz que após esses ossos de John Wycliffe serem queimados, eles foram lançados às cinzas no rio Schwitz, Riacho Schwitz, né? E esse historiador diz que ali as cinzas foram lançadas. Mas o que o papado não sabia era que as águas do rio Schwitz, né? Vão ser levadas para o lago de Constança. E o lago de Constança vai desembocar no oceano. E assim as cinzas de John Wycliffe se espalharam pelo mundo, bem como sua mensagem. Mas o poder perseguidor não tolerava os dissidentes. No norte da Itália existe ali o Vale de Angrogona, né? A casa dos valdenses, o Vale dos Valdenses. E milhares de valdenses foram mortos porque eles amavam a palavra de Deus. Um povo dócil, trabalhador, pacífico, mas que não aceitava os ditames do papado. Foram presos, mortos, destituídos de suas casas, de suas propriedades. E os que iam sobrando, iam subindo cada vez para as colinas, até chegar ao sul da França. Lá no alto dessas montanhas, em pequenas terras que sobravam, onde não havia rocha, mas pequenas terras, ali eles cultivavam o alimento deles. E viviam lá isolados no alto das montanhas para fugir desse poder perseguidor. Em uma caverna lá foram queimados vivos cerca de 150 num só dia. E eles cultivavam ali dentro escondidos. E eles encontraram o local de culto. Eles encontraram o lugar de culto deles. Fecharam a entrada da caverna com pedras. E por um orifício superior lançaram tochas e mataram todos queimados. E você vai hoje nessa caverna, está na pedra entalhada a história dos valdenses. E de como eles morreram nessa caverna. 1260 anos de trevas. No Coliseu Romano, né, na Itália, esse é um outro fator interessante. Ali também milhares perderam suas vidas. Essa perseguição só terminou quando, no dia 15 de fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte mandou que o Papa fosse preso. Aí cumpriu-se Apocalipse 13, versículo 10. Aquele que leva em cativeiro vai. E foi para cativeiro. Uma quarta característica desse poder: ele mudaria os tempos e a lei. Cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Diz Daniel 7:25. E você hoje faz uma comparação entre os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e o Catecismo Romano, comparando o Êxodo 20 da Bíblia com o Catecismo Romano, e você descobre 3 coisas. No Catecismo está excluído o 2º mandamento, o 3º mandamento virou guarda do domingo e festas, domingos e festas, e o 10º foi dividido em 2, para que eles voltassem a ter 10. Essas festas, essas foram as 3 mudanças que o papado fez contra a lei de Deus. Mas isso começou lá com Constantino. Ainda na fase imperial de Roma, né? E aqui está o primeiro decreto dominical da história. Está no livro de Justiniano, promulgado em 7 de março de 321. E aqui você já tem a ordem para que no primeiro dia da semana, do venerável dia do sol, as oficinas fossem fechadas. Aqui começou a história da santificação do domingo. Samuel Bacchiocchi, né, que faleceu há alguns anos atrás, né, ele defendeu essa tese doutoral na Pontificia, Universidade Gregoriana de Roma. E ele diz nessa sua tese doutoral uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo do cristianismo primitivo.
Ele prova nessa tese de que a observância do domingo começou lá com a igreja romana. E ele foi responsável pela mudança. E hoje o mundo evangélico está seguindo o papado na santificação do primeiro dia da semana. Mas o que ele disse, Jesus? Mateus 5, versículo 17. Diz assim: não pensei, Jesus falou, que vim revogar a lei ou os profetas. Lei, os 10 mandamentos, profetas no Antigo Testamento. Em João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A lei de Deus não pode ser mudada. Mas esse poder fez tudo isso. E por que é que nós precisamos hoje tomar uma decisão? É porque nós precisamos entender essas profecias. Porque esse poder que atuou na história sofreu um golpe mortal, de acordo com Apocalipse 13, em 1798. Mas a profecia diz que a ferida mortal seria curada. E toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Então nós iremos testemunhar o levantar-se desse poder. E nós iremos testemunhar isso. Se Deus nos conservar com vida, né, nós iremos ver esse poder voltar à tona. E receber da segunda besta do Apocalipse 13, que são os Estados Unidos da América do Norte, todo o poder e autoridade que eles possuem na Idade Média. E quando esse poder, essa autoridade, forem dadas, mais uma vez as fogueiras das perseguições se reacenderão. E é por isso que eu e você precisamos estar nas mãos do Senhor. Guarde isso. A fé não surge nos momentos de provação. Os momentos de provação são apenas para fortalecer ou para desenvolver a fé. A fé tem que surgir. A experiência com Deus tem que surgir nos tempos de bonança. Jó, quando logo no primeiro e no segundo capítulo, Deus vai declarar que Jó era um homem íntegro e reto. Deus dizendo isso de um ser humano, enquanto Jó era um homem milionário. Enquanto tudo estava bem, Deus disse: esse homem é justo e reto, agradecido a ele. E o diabo toca em Jó, em tudo que ele tem. E o que aconteceu? Jó perde toda a sua fortuna. Jó perde os 10 filhos, todos mortos. Jó perde a saúde com lepra, raspando-se com caco de telha. E o que Jó diz? E ainda o que ele me mate, e eu nele confiarei. Não vinha bem do ventre, não vinha bem do ventre da minha mãe, no partirei. No vim do ventre da minha mãe e no partirei. Então essa experiência de Jó nos ensina de que a fé ela tem que ser formada nos tempos de bonança. Enquanto ele era milionário e tinha família com ele e gozava de saúde e tinha muitos amigos, ele era íntegro, reto, e por isso que quando veio a prova, ele perdeu tudo que tinha e ele não blasfemou. E por que não blasfemou? É porque a fé de Jó não foi criada no momento de prova. A fé de Jó surgiu quando tudo estava bem. É extraordinário isso, né? Então, se nós sabemos que está por vir uma grande crise, onde esse poder do chifre pequeno, que é o mesmo da besta que sai do mar, de Apocalipse 13, que vai voltar ao poder, vai ameaçar a liberdade religiosa, vai querer implantar um falso dia de adoração, nós não podemos esperar no tempo de prova. Para ter a fé desenvolvida, nós temos que fazê-lo no tempo de bonança. É por isso, meu amigo e minha amiga, nós temos que nos voltar para as profecias. Que essas profecias são como placas indicativas à beira da estrada, que apontam que nossa chegada de nosso destino está quase lá. Já estamos quase lá. E que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos dê a experiência de desenvolvermos uma fé robusta enquanto as coisas estão bem, para que no tempo de prova
ela simplesmente cresça cada vez mais. Continue no estudo da palavra de Deus, continue se guiando através da oração, procurando Deus, estudando essa série de Daniel. E que Deus te abençoe e te ajude a chegar ao pleno conhecimento. Não se esqueça, é na bonança que a gente desenvolve a fé. É no momento de paz que a gente procura Deus, que a gente se relaciona intimamente com Deus, que a gente nasce de novo do Espírito na vida. Confie em Deus. Mesmo que venha a perseguição depois, você vai estar forte para vencer as batalhas. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, obrigado porque o Senhor esteve comigo e com o meu amigo e minha amiga até esse momento. Obrigado porque o Senhor nos orientou, nos ajudou a entender a Tua palavra. Esteja com esse amigo, com essa amiga. Abençoe ele. Ajude ele a chegar no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você ficou comigo até esse momento, né? Que você está estudando a palavra de Deus e você conheceu muita coisa. Você descobriu muitas verdades. Qualquer coisa, volta esse vídeo e veja de novo para você tirar todas as suas dúvidas. E que Deus te abençoe, tá bom? Como eu sempre termino o estudo com João 4:24, hoje vai ser a mesma maneira. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.